Aqui nós vamos apresentar uma prática experimental com o uso do calorímetro, certo? Para determinar o valor energético de alguns alimentos. Esse calorímetro nós fizemos com 2 latas, tá? Uma lata de leite, tá? Uma lata de mucilon. E aqui dentro, ó, colocamos uma cortiça, certo? Um clipe para pregar o alimento, né? Que a gente vai queimar. E colocamos essa cortiça aqui, ó, enroscada com um parafuso, para que não saia do local. Em seguida, nós vamos utilizar 200 ml de água, uma balança de precisão para poder pesar os alimentos que a gente precisa calcular, um termômetro de cozinha, esse termômetro vai até 300 graus, e temos um termômetro também de laboratório que vai até 100 graus. Os alimentos que eu vou utilizar hoje vai ser o pão, esse pão integral, a castanha do Pará, o amendoim e a castanha de caju. O experimento é fazer a pesagem dos alimentos, tá? Vou utilizar o pão integral, certo? Vou colocar aqui a balança, olha, tá tarada, certo? E vou colocar o pão. 10 gramas. Fiz a minha anotação e agora eu vou pesar a castanha do Pará. 14 gramas. Depois da castanha do Pará, vou pesar o amendoim. O amendoim não conseguiu, certo? Então, nesse experimento não vou utilizar o amendoim porque a balança não foi tão de precisão assim. Então, vou pesar agora, ao momento, a castanha de caju. 10 gramas. Na sequência aqui, vou colocar a minha água, 200 ml. Nesse momento agora, eu vou utilizar essa velinha para poder colocar fogo aqui na castanha. A castanha pegou bem, diferente do experimento do pão. E agora eu vou verificar a temperatura da água, que deu 28,9. Tá subindo a temperatura, tá vendo? Mostrando a água esquentando. Aqui é a castanha, ó, com a combustão da castanha, pegou bastante. O experimento terminou agora, ó, com a temperatura da água 77,3, tá vendo? A água não entrou em ebulição, certo? E a temperatura da água foi essa, com a castanha do Pará. Após o término da queimagem, a castanha, ó, certo? Vamos fazer a pesagem agora. Lembrar que no início ela foi 14 gramas, tá? E agora a gente vai fazer a pesagem. E aparece. Nem apareceu. Agora nós vamos fazer o experimento com a castanha do caju, certo? A temperatura da água, ó,
tá 29,5. Vou colocar na latinha 200 ml de água e vou colocar o fogo na castanha. A castanha do Pará pegou bastante a combustão, porém a do pão a gente não conseguiu. Não sei, pode ser porque o pão seja integral. Agora foi. Nosso experimento aqui, paramos, certo? A castanha já parou de queimar e deu 70,8. E aqui parou. E agora vamos fazer a pesagem da castanha assim que esfriar. Com o término agora do nosso experimento da castanha, após a combustão, o que sobrou, certo? Ó, esse pozinho, esses pedacinhos, a balança não conseguiu fazer a pesagem, certo? Então, o final aqui da pesagem foi 0.